O Piancó PB está aqui hoje com o Dr. Késio e para poder explicar para a população piancoense, todas as pessoas. Dr. Késio, como funciona o trabalho de regionalização e descentralização do SAMU? Inicialmente, agradecer a vinda do Piancó PB, a regional do Piancó, para fazer exatamente esse tipo de jornalismo responsável, né? E explicando um pouco aos telespectadores do programa, né, o programa virtual do Piancó PB, o SAMU ele trabalha de uma forma regionalizada. O que é isso? O estado da Paraíba ele tem algumas regionais, dentre elas Piancó. E Piancó descentraliza o atendimento do SAMU, ou seja, nós temos hoje em dia 26 municípios cadastrados e nós abrangemos uma área total, que é do Vale do Piancó, de em torno de 240 mil habitantes. Você vê que não é uma parcela pequena da população paraibana, chega a ser 15% da parcela paraibana, da população paraibana como um todo. Então o SAMU de Piancó, o SAMU regional de Piancó, ela tem atendido de forma até com caráter de excelência essa população, não deixando faltar o atendimento, tanto básico como o atendimento avançado, a população que necessite utilizar o serviço do SAMU, o serviço 192. Né? Então, como funciona? O paciente, quando chega, quando adentra uma região, ou seja, ele está vindo de Patos, que é uma região, e quando entra na região de Piancó, se ele digitar 192 no celular, vai cair exatamente na nossa regional. Então, ele será atendido pelo SAMU da regional do Piancó, que aí vai determinar que alguma VTR, ou seja, alguma ambulância, vai fazer o primeiro atendimento desse paciente que necessitou. E assim funciona o nosso serviço. Por exemplo, ontem mesmo, aconteceu um exemplo que a gente pode citar, né? Se vocês perceberam durante a reportagem do nosso querido colega, ele vai citar que o SAMU de Itaporanga esteve no hospital de Piancó para vir buscar um paciente para fazer uma transferência. O que acontece foi o seguinte: aconteceu ontem que a pessoa de Késio Medeiros Lacerda, adoeceu, infelizmente não pôde comparecer ao serviço e inclusive a gente deu baixa na USA. Então Itaporanga assumiu esse papel por ser um município mais próximo com essa característica, né, a unidade avançada. Então, se vocês perceberam o que falou o nosso companheiro de luta do SAMU 92 lá de Itaporanga, ele disse que por falta de médico, que não foi por falta na realidade, foi porque o médico não pôde comparecer por estar doente, né? Eles tiveram de fazer esse primeiro atendimento. Então, eles foram ao hospital, avaliaram o paciente, viram que era um paciente que tinha necessidade de fazer uma transferência e assim conduziram. Como outras vezes aconteceu, por exemplo, eu mesmo estava vestindo a camisa de Piancó, Itaporanga necessitar e eu sair daqui com a uso de Piancó para buscar um paciente em Itaporanga e conduzi-lo até Patos, Campina ou João Pessoa. Então o nosso sistema ele atende dessa forma, ele é regional. Então em qualquer local da região que precisar, que necessitar, o SAMU ele vai determinar uma VTR, uma ambulância para fazer esse atendimento ao paciente. O senhor já se deparou com outros casos semelhantes a esse em outras ocasiões? Já sim, com certeza. Como eu estou no serviço há mais de 6 meses, então eu já tive conhecimento por outros colegas ou até por mim mesmo, né? Bom, tipo o caso de Itaporanga, Piancó, que é um caso mais próximo. Vez por outra acontece do nosso colega ele precisar faltar por uma determinada situação. Como foi uma vez, há um mês mais ou menos atrás, que o médico que inclusive ontem estava de plantão em Itaporanga, né, no SAMU, ele precisou fazer uma prova, um concurso em João Pessoa. Então teve uma ocorrência na cidade de Itaporanga e quem foi cobrir essa ocorrência foi o SAMU de Piancó. Eu, na USA 02, eu, Késio e minha equipe, brilhantemente, a gente foi conduzir o paciente até Campina Grande e graças a Deus o paciente hoje a gente tem até notícia que ele passa bem, inclusive. Nesses casos mais urgentes, de UTI, seja de acidente, seja de qualquer situação for, as pessoas podem entrar em contato imediato para o 192? Com certeza, na realidade é até uma orientação que eu faço. Se você tem uma necessidade iminente de um atendimento de urgência, que é isso que nosso atendimento faz, a gente atende urgências e emergências, como é o caso de pacientes que estão graves, até mesmo no domicílio, que adoecem e têm uma certa gravidade, ou então pacientes que sofrem um acidente automobilístico, são pacientes que necessitam ser transferidos ou que necessitam de um primeiro atendimento. E é isso que o SAMU faz. O SAMU 192, que é para onde você tem que digitar, ele tem
ele tem que, na realidade, buscar o paciente porque ele precisa fazer esse primeiro atendimento. E a gente funciona como atendimento pré-hospitalar. Então, a gente pega o paciente de onde ele estiver, ou em caso, um acidente de trânsito na BR, e conduz o paciente até o hospital, de onde o hospital vai ter a responsabilidade de fazer o atendimento do paciente, certo? Até porque a ambulância não é um hospital. A gente apenas conduz o paciente estabilizado. O paciente chega bem no hospital, para depois ter o primeiro atendimento. Então, no caso do hospital, no caso que aconteceu ontem, o hospital atendeu, recebeu o paciente, que foi um paciente oriundo de meios próprios, né? Ele não foi pelo SAMU, o hospital recebeu e teve a responsabilidade de conduzir o caso. É tanto que isso aconteceu de tardezinha e o paciente só veio se transferir à noite. Por quê? Porque o médico do hospital só viu a necessidade de transferência posteriormente, até porque foi atender, foi avaliar, foi medicá-lo e depois transferiu. Então é isso que nós fazemos, a gente trabalha no serviço de APH, do atendimento pré-hospitalar. E quando a gente passa para o hospital tem a responsabilidade de receber o paciente e conduzir o caso. É isso que acontece. Como está hoje a relação entre o SAMU e o Hospital Regional de Piancó? Na realidade é uma relação, de certa forma, até tranquila, porque o hospital tem a responsabilidade de receber os pacientes oriundos do SAMU e o SAMU tem a responsabilidade de fazer as transferências. É tanto que a gente pode até citar que várias ocorrências que o SAMU, a Regional de Piancó, ela precisa do hospital, a gente leva o paciente para o hospital e o hospital faz o primeiro atendimento, então faz o atendimento mais emergencial até a necessidade de transferência, que no caso o médico do hospital também avalia o paciente em conjunto com o médico do SAMU, certo? Aí quando o hospital precisa transferir o paciente, ele confirma a vaga, o hospital confirma a vaga, o outro hospital que vai receber o paciente, que é o hospital destinatário, o hospital que a gente vai levar o paciente, diz que a vaga está confirmada para aquele paciente, então o SAMU vai até o hospital e conduz o paciente para o próximo hospital, onde ele realmente vai ter o atendimento mais adequado. Então, na realidade, é uma relação que ela não é uma relação que precise funcionar de forma tumultuada. É uma relação simples, é uma relação calma, contida, até porque as duas partes se completam. Suas considerações finais aos leitores do piancopb.com. Inicialmente agradecer a todos, né? Dizer que um site que se preze dessa forma tem que ouvir os dois lados para poder formar uma opinião e dizer a você que está assistindo o programa que procure o serviço de atendimento 92. Se você tem necessidade ou vê necessidade de urgência, de gravidade e é um paciente que necessite, vocês podem contar com um amigo, uma ferramenta da população em saúde que é o SAMU. Então o SAMU sempre ao ser acionado, os médicos reguladores, os médicos intensivistas e toda a equipe vai trabalhar da melhor forma para atender o paciente. Então não deixem de fazer a parte da população, que é a parte de contribuir com a vista, né? Ou seja, viu um paciente com necessidade e ligar para o 192 para a gente tomar as melhores condutas, certo? Então agradecer a todos e dizer que a opinião se forma a partir do conflito de ideias, certo? Então, se a gente precisou usar o serviço de Itaporanga, não é porque Itaporanga vai precisar que a gente não vai atender, logicamente que sim, porque esse é um serviço regionalizado, então todos trabalhamos numa corrente, a corrente da saúde e a corrente para a população. Muito obrigado. Então, o PiancopB se despede agradecendo diretamente aqui da direção da coordenação do SAMU 92 Regional de Piancó. Gostei! Ficou meio travado assim, porque